que entenda que você tá sentindo essa dor, mas ela é temporária, sabe? É muito melhor você sentir dor nas mãos de Deus do que você sentir dor no mundo, do que você sentir a dor de perder a salvação. Olá, meu nome é Lara, eu venho aqui neste canal para trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que você se aconchegue e pare para me ouvir só por alguns minutinhos, prometo que não vou demorar tanto, se assim Deus permitir. E peço que você esteja atento à palavra que Deus tem para você hoje. Então, gente, eu estava olhando outras palavras que Deus me deu em meus devocionais, porém veio no meu coração uma palavra sobre: se a sua dor te leva aos pés de Jesus, agradeça por ela. Amém? Essa palavra é forte e às vezes até incômoda. Vamos falar a verdade? Bom, vamos falar primeiramente sobre a dor, né? A gente sabe que a caminhada cristã, ela traz muitas marcas. A caminhada cristã, ela traz dores, as dores da renúncia, as dores que vêm através que o inimigo tenta atacar, dores que Deus coloca para poder nos moldar, nos lapidar. Existem diversas dores que a gente vai acabar sentindo na caminhada com Deus. E eu posso te dizer, no mundo você também vai sentir dor. Vai ter momentos prazerosos, mas a dor que você vai sentir lá vai ser pior, porque você vai estar na mão do inimigo. E lá você não vai ter um refúgio, você vai ter Deus, só que a maioria das vezes as pessoas não procuram a Deus, né? Elas procuram em outras coisas e nunca vão se sentir completamente satisfeitas, vão se sentir completamente vazias, né? Sabe? É muito necessário que a gente comece a entender essas coisas, né? E eu falo para vocês que eu demorei muito tempo para realmente compreender isso, e às vezes a gente fica assim até pensando por que essa dor, mas aí Deus acaba recordando a gente, né? Tem certas dores que elas são necessárias, elas são importantes para o nosso amadurecimento de vida, o nosso amadurecimento cristão. E o Espírito Santo, ele nos leva, sabe, a esse nível de dor, mas não sozinhos, porque ele passa essa dor com a gente, mas porque a gente vai amadurecer através disso, para trazer outras pessoas para o caminho de Deus e também para trazer outros benefícios para o reino de Deus, né, no futuro. E se a gente for pensar, né, a palavra de Deus diz que nada do que a gente passa nessa terra se compara com a glória que há de vir, né? Então tem uma frase muito conhecida em Romanos 8, versículo 28, que eu acho que você já deve ter ouvido pelo menos uma vez na sua vida. Se não ouviu, vamos conhecer neste momento. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, assim, vão ter coisas, situações nas nossas vidas que a gente vai passar por dores. Quando eu me converti, eu fiquei pensando assim: eu não irei passar por dor. Eu tava assim, graças a Deus, eu não tô no processo de Deus. Porque eu tava no início, né? Deus ainda tava me lapidando aos poucos. Ele não me colocou no processo de uma vez, né? Cada um tem o seu tempo. Eu demorei um pouquinho ali em 2024. Deus ainda me mostrou que eu estava indo passar pelo processo, pelo deserto, né? E é uma coisa muito difícil e delicada, né? Porque tem coisas que às vezes acontecem que as pessoas às vezes não entendem que às vezes é um propósito do Senhor, né? Tem dores que infelizmente elas são bem dolorosas, mas eu te trago hoje essa palavra. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração, porque essa dor que você está sentindo, ela uma hora vai passar. Entenda que ela é necessária para o seu amadurecimento, para coisas futuras, que no futuro você vai ver que ela foi necessária e que vai ter coisas grandiosas. E um exemplo muito grande que a gente pode pegar na Bíblia, há vários exemplos, porque todos que tiveram nos pés de Deus tiveram que passar por algum tipo de dor, até o próprio Jesus. Há vários exemplos, né? Mas eu tenho dois que Deus colocou no meu coração agora, que me lembrei, que foi sobre Ana, né? A gente lembra de Ana. Ana era esposa de Eucana, né? E eles eram pai de Samuel. Porém, antes dela ter Samuel, ela passou por um processo muito grande, que Ana, ela não podia ter filho, ela era estéril.
E Penina, a segunda mulher de Elcana, ela provocava Ana, né? Porque ela tinha filhos. E Ana, ela sofria muito com essa questão, né? Ela sempre sofria de zombaria, sabe? Mas ela nunca deixou de ir até o altar, sabe? Ana ficou por ali vários anos, sabe? Subindo no templo, orando a Deus, implorando a Deus para que ele desse o filho que ela tanto queria para sair dessa humilhação. E então, Deus, ele não entregou porque ele viu que ainda não era o momento. E essa dor que Ana estava sentindo, estava levando aos pés do Senhor. Estava levando ela a clamar a ele. Tanto que chegou um tempo em que ela só ficava mexendo a boca porque ela não sabia mais o que fazer. Ela só chorava e entregava aos pés do Senhor. E às vezes é tudo que Deus quer, é que a gente entregue aos pés do Senhor. Glória a Deus que essa palavra está falando até comigo neste momento, entendeu? Então, Ana, ela foi uma das pessoas que passaram por este processo, sabe? Ela passou por esse processo de dor, que eu tenho certeza que não foi nada fácil. Para uma mulher que quer ser mãe, não ser mãe, é uma das coisas mais difíceis, né, de se aceitar. Mas tudo que a gente precisa fazer é crer no Senhor. E Ana creu no Senhor, ela nunca deixou de pedir ao Senhor, ela nunca deixou de clamar e falar assim: Deus, eu quero, por favor, me ajuda, Deus me abençoa. E Deus abençoou Ana, depois dele ver que era o momento certo, porque Deus, ele queria abençoar a Ana. Não é que Deus, ele não quer abençoar a gente, ele quer abençoar as nossas vidas, mas ele ainda precisa que a gente passe por um processo. A gente precisa passar por um processo para poder gerenciar a bênção da melhor maneira possível. Porque quando Ana teve a bênção dela, ela entregou para Deus Samuel quando ele cresceu. E ele ficou vivendo como profeta do Senhor a vida dele, sabe? Ele cresceu no templo do Senhor, ele cresceu no altar do Senhor. Então, assim, ela soube administrar bem, ela soube entregar para ele, sabe? Então, assim, é uma dor que ela passou, mas que ela viu que valeu a pena, sabe? Ela teve aquela coisa de ter um filho, ela cuidou do filho dela, ela amamentou o filho dela, ela trocou a roupa do filho dela, e coisas que ela tanto queria, Deus abençoou de uma forma grande. Que mãe que não quer um filho profeta, não é? E ela teve um filho profeta, ele foi tão importante que ungiu Davi. Ele ungiu Davi como rei de Israel, ungiu Saul. Ele foi um homem importante para Israel, sabe? E assim, é uma das coisas muito lindas, a gente vê que Deus, ele não coloca a gente no processo porque ele nos odeia. Deus não coloca a gente no processo porque ele quer que a gente sinta dor, sabe? Tem um louvor que Deus tem falado muito comigo sobre, tipo, não é que eu goste de provar você, mas é porque é necessário ele provar a gente. É necessário que Deus prove, ele refine o ouro. É necessário que ele faça isso porque ele quer que a gente amadureça, porque ele quer entregar coisas grandes na nossa mão. Mas se a gente, por exemplo, receber isso agora, se a gente não passar pelo processo antes de receber, a gente não vai saber administrar. Entendeu? A gente não vai saber cuidar daquilo que Deus quer entregar pra gente. A gente às vezes tá assim, mas eu aguento, sabe? A gente tem tanta essa autossuficiência na hora, mas quando Deus entrega, a gente acaba estragando a bênção que a gente tem, sabe? A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a gente estragar as bênçãos que a gente tem. Porque Deus entrega para que a gente administre, que isso dure, não é que é para que seja destruído. Saul, ele destruiu o que Deus entregou para ele. Da Saul, ele deixou com que coisas acontecessem e espíritos malignos apossassem dele para que ele fosse usado. Saul perdeu uma grande chance da linhagem dele estar no reinado de Israel, o que é um mérito muito grande, gente. É um mérito que Deus proporciona, ele proporcionou a Davi, entendeu? E Davi foi abençoado no lugar dele. Então, assim, a gente tem que entender que o processo da dor é doloroso, é difícil, é complicado. Eu falo isso porque eu também estou passando pelo processo, todo mundo tá. Sempre tem uma área da nossa vida que Deus está ali passando pelo processo, entendeu? Mas é necessário. E entenda que tudo que a gente está passando vai cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe? A dor que você está passando agora
Ela é necessária porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está fazendo tudo direitinho, não se preocupa, porque no futuro Deus vai trazer algo tão grande que até você vai se surpreender. Todo mundo vai se surpreender, você vai se surpreender, as pessoas à sua volta vai se surpreender. E aí a única coisa que você vai poder falar para as pessoas é falar, foi Deus. E o nome dele vai ser glorificado, sabe? Às vezes a gente até não recebe porque a gente pode trazer o mérito pra gente, né? É porque eu aguentei, eu fui forte, eu sou uma mulher forte. Não, gente, a gente não é forte. Deus, ele fortaleceu a gente. É por causa dele que a gente tá aqui. Então, assim, se você em algum momento pensou em desistir, se você em algum momento falou assim, eu não aguento, essa dor tá tão grande, no mundo vai ser melhor, no mundo as coisas acontecem do jeito que eu quero, pode ter certeza, não é. E sabe, vale muito mais você estar amassado na mão de Deus, quebrado na mão de Deus, do que inteiro nas mãos de Satanás. Eu ouvi essa frase na igreja e isso me impactou. E faz muito tempo, eu não sou de lembrar muito das coisas, mas eu lembrei dessa frase e até hoje está dentro da minha cabeça. Porque é muito mais fácil a gente estar destruído na mão de Deus, a gente estar sendo quebrado na mão de Deus, porque no futuro a gente vai ser reconstruído. Mas se a gente estiver inteiro nas mãos do inimigo, no futuro a gente vai estar despedaçado e pode perder a salvação. Sabe, tem gente que não tem tempo de se arrepender e acaba perdendo a salvação. Então vale muito mais você passar essas coisas aqui e ser salvo do que você passar coisas boas na terra e você não ser salvo. Não que a gente não vai passar. Tem momentos que a gente vai passar bons na terra, tá bom? Deus, ele também mostra que a gente pode ter bênçãos na terra, a gente pode viver coisas maravilhosas na terra. A gente pode, ele promete isso, sabe? Ele promete coisas grandes pra gente. Porém, a gente tem que estar com o olho focado completamente no reino de Deus, que vale muito mais aquilo lá, entendeu? Então, assim, a dor tá doendo agora, foca no reino de Deus, porque no futuro Jesus vai voltar. Essa dor vai acabar de alguma forma, ela vai acabar, entendeu? Entenda que de alguma forma ela vai acabar. E Paulo, por exemplo, né? Ele perseguiu os cristãos, ele foi perseguido depois dele ter se convertido e foi preso. E então, ele viveu tanto tempo na prisão que ele depois encontrou com Deus no céu. Ele pode ter certeza, ele está desfrutando da glória de Deus neste momento. E ele viveu uma vida preso. Ele viveu o ministério dele preso, a maioria do tempo dele preso, entendeu? Ele viveu, mas ele viu que era necessário, tanto que Filipenses ele mostra que não se arrepende. Porque vale muito mais ele estar ali preso do que solto no mundo, fazendo tudo o que ele quer, fazendo tudo o que o inimigo quer e perder a salvação. Para ele tudo isso é lucro, ele perder essas coisas, né? E vai ter dores que serão necessárias, inclusive a dor da renúncia. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer neste vídeo. A dor da renúncia. Todo cristão passa por dor de renúncia. Não tem como você não passar por alguma dor de renúncia sendo cristão. Não passar. É isso mesmo, tá certinho. Às vezes eu bugo. Mas você vai passar. Em algum momento da sua vida, Deus vai te pedir algo. E ele pede. De acordo com o tempo, ele vai pedir mais. Porém, às vezes é mais fácil fazer isso do que desobedecer e aí ir lá pro mundo. E aí eu então ser castigado. Enfim. Sabe, é necessário. Eu tô numa dor de renúncia grande. Eu passo por várias renúncias na minha vida. E Deus, ele sempre tá lá me pedindo mais uma coisa. Eu fico, não, Deus, não é possível. Aí eu penso, não, mas o Espírito Santo coloca no coração, mas vale a pena, né? Vale a pena. O que eu tenho preparado pra você é bem melhor. Então vale a pena. E aí eu fico, vale a pena, Deus. Mas eu choro, esperneio, eu falo com Deus. Deus, eu não aguento mais. Aguento. Deus fortalece, renova e eu fico bem de novo, né? Fico bem, eu fico dolorida, né? Mas a gente convive até o Senhor curar. Mas é muito mais fácil assim do que a gente viver o que a gente quer ir pro inferno, né? Não vale a pena. E as dores são necessárias. Israel viveu no deserto, né? Mas acabou alcançando a terra de Canaã. Lógico que a geração que obedeceu a Deus, porque a geração que desobedeceu a Deus, elas ficaram 40 anos, né? No deserto por causa da desobediência, né? De ficar murmurando. Não murmura no meio da sua dor, tá bom? Não murmura no meio da sua dor. Porque quando a gente murmura, às vezes prolonga o tempo, né? É como se falasse, Deus, eu não confio no Senhor. E eu não quero mais isso, entendeu? Eu não quero mais isso. E é algo assim, ruim da gente falar pra Deus, é péssimo, porque Deus é soberano. E a gente falar assim, Deus, eu não, através das nossas atitudes, eu não ligo pra você.
é algo péssimo, sabe? Não vale a pena. Nossa, eu tô tão suada, gente, perdoa, porque aqui tá tão calor, eu não tô podendo ligar o ventilador porque atrapalha o vídeo. Aí às vezes dá um calor que eu não tô aguentando, entendeu? Mas enfim, dá pra entender o que eu estou falando. Foca na palavra, não em mim, por favor. E enfim, gente, então a palavra que eu tenho pra hoje, que o Espírito Santo colocou em meu coração, é persevera. Entenda que a dor, ela tem fim. Ela é necessária, né? As dores da renúncia é necessária. As dores de ter que aguentar calada é necessária, né? Eu falo isso por experiência própria. Em breve eu tenho certeza que eu vou contar sobre esse testemunho. Mas assim, essas dores são necessárias. Não é porque Deus ele nos odeia, não é porque ele gosta de provar a gente. Ele sofre com a gente. Ele sofre as dores da gente com a gente. Ele sente a nossa dor. Ele sente o que a gente está sentindo na alma. Sabe? Ele sabe, ele sente, ele também se sente triste com a gente, mas ele sabe que é necessário, né? E ainda bem que Deus é Deus, né? Que ele não se move pela emoção humana, porque do jeito que a gente já teria saído desse aqui e a gente já teria sido destruído há muito tempo, né? Então eu entendo que o processo do Senhor é necessário e que no futuro você vai viver coisas tão grandiosas que vai surpreender todo mundo à sua volta, inclusive você. E você não vai falar que foi você. Você vai falar que foi Deus na sua vida. Porque é Deus quem traz a vitória. É Deus quem nos capacita. E Ele vai nos quebrar até a gente fazer entender isso. Entendeu? A gente entender isso. Então assim, não desista. É necessário, né? É uma pequena palavra. Mas assim, a dor ela é necessária, né? Mas entenda que ela uma hora tem fim, a sua bênção vai vir. Igual veio pra Ana, igual veio pra Abraão, que ele ficou anos sem o filho dele, teve Isaac. Igual veio pra Jó, igual veio pra Paulo, igual veio pra Pedro, igual veio pra Mateus, igual veio pra todo mundo dentro da Bíblia que foi fiel a Deus, que obedeceu a Ele, que foi servo do Senhor, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Alguns foram presos e até se foram na prisão. Mas eu tenho certeza, eles estão desfrutando da glória do Senhor hoje. E vale muito mais a pena, tá? Então não desista, renuncia, continua firme, porque vale muito mais a pena, tá bom? Não desista da presença do Senhor, porque Ele te ama muito e Ele quer que você esteja com Ele, cumprindo as coisas que Ele tem pra você com Ele. Porque Ele te ama e porque Ele quer que você viva bem, Ele quer que você seja referência na vida de outras pessoas, Ele quer salvar outras pessoas através da sua vida, porque tem pessoas necessitadas e que vão passar pelas mesmas coisas que a gente. E às vezes a nossa dor também vai nos estruturar pra viver coisas que vão acontecer talvez até pior no futuro, mas que a gente já vai estar tão firme na rocha que isso não vai nos abalar, entendeu? Isso é necessário. Então assim, vale muito mais a pena agora do que no futuro a gente se abalar, desviar, a gente se abalar e ficar pior, né? Então assim, segura firme no Senhor, confia nele. Dores vai ter em todo lugar, no mundo ou na igreja, no mundo ou na presença de Deus, mas é muito mais necessário passar na presença de Deus do que no mundo. Tá bom? Então é essa palavra que eu entrego. Eu declaro que as suas forças sejam renovadas neste momento e que a força do Senhor esteja sobre você, que você entenda que você é filho ou filha amada de Deus, escolhido. Você não é rejeitado, você não é odiado. Deus te ama e não é porque Ele gosta de provar você, mas é porque Ele vê que é necessário para a sua vida, porque Ele quer o seu bem. Amém? Então é isso. Beijão por ter assistido, em nome de Jesus. Amém.